Mas qual foi o bandido que mais deu trabalho? Aquele que fugiu, desapareceu, ou era tipo camaleão, se escondia, né? Inclusive vai ser uma série agora que estou envolvido com ela, qual foi o caso do Cupertino. Porque o Cupertino eu consegui chegar. O Cupertino é aquele que matou o ator do SBT junto com o pai, quando ele foi. Quando eles foram pedir a mão da filha em casamento, ele assassinou o ator e mais o pai dele que estava junto. Lembra desse caso? Então ele ficou foragido por mais de 2 anos. E eu cheguei perto dele, a doutora Ivalda, na época. Eu estava na divisão que a Capturas pertencia. Eu chegamos perto dele 2, 3 vezes. Chegamos na ponte lá do Paraguai, ele estava com uma banca de sanduíche. Conseguimos chegar na banca de sanduíche, ele largou a banca e foi embora, porque alguém avisou que nós estávamos chegando. Uma vez num barbeiro também perdemos ele por pouco. Então ficou a caça ao rato, né? Nós queremos pegar o Cupertino, uma competição interna dentro da polícia muito grande para pegar o Cupertino, né? E eu dei uma sorte assim, porque depois que eu fui anunciado como delegado geral, depois de 2 dias conseguimos prender. Pra você ter uma base até uma pessoa se entregou dizendo que era o Cupertino e não era. Eu nunca vi isso na história, você entendeu? Apareceu um cara, se entregou para uma delegacia e falou que era o Cupertino, quando nós fomos checar não era. Foi um cara famoso esse Cupertino aí. E depois ele colocou um processo contra mim, contra a Ivalda, que nós respondemos e foi arquivado agora. Malvado, hein? Querendo prender o coitadinho. Exatamente. Malvado esse nível. Fizeram vários programas de TV. Onde estará o Cupertino? Eu vi vários. Onde estará? E eu sempre, dormindo com aquilo. Mexe com a gente, né, Nico? Mexe com a gente pra caramba. Então, quando conseguimos prender o Cupertino, fazia 2 dias que eu era delegado geral. Falei, meu antecessor aqui ficou comigo tanto tempo e não deu essa sorte. Aí eu comemorei a prisão dele, sabe? Com qualquer pessoa que você consegue fazer, porque para nós é muito importante. E aí ele colocou um processo em mim porque eu comemorei a prisão dele, você entendeu? E avisei a imprensa. Olha o país das inversões, cara. Entendeu? O criminoso processando o delegado-geral da polícia. Mas era direito dele, sei lá, que lá foi. Então o Cupertino foi esse caso. Capitão Derrite, na Operação Escudo no Guarujá, muita gente apoiou a ação da polícia, mas também teve crítica pesada sobre supostos abusos e excessos. Como é que se encontra esse equilíbrio entre uma repressão firme contra o crime organizado e o respeito aos direitos humanos? A polícia tem liberdade para agir ou anda pisando em ovos com medo de processo e manchete negativa? Não, eu acho que assim, hoje em dia os policiais eles sabem que o respaldo, o apoio é incondicional até o nível do governador de estado. As operações que foram amplamente criticadas, dizendo, olha, teve execução, não passaram de narrativas. Por quê? Falaram que, olha, tirou um bebê do colo de um cidadão, queimou ele com um cigarro, um charuto, depois executou. Vocês acham que nos dias de hoje, 2023, 24, 25, onde tem câmera de monitoramento para tudo que é lado, inclusive os criminosos instalaram câmeras nas comunidades. Os policiais iam fazer isso, teve até jornalista de grandes emissoras que ficaram escondidas dentro de barraco tentando pegar algum tipo de abuso por parte dos policiais e nada foi constatado. A maioria das ocorrências já teve a manifestação do Ministério Público pelo arquivamento, porque comprovou que foi legítima defesa. Então, e mais do que isso, né? Como eu mencionei, 3,5 toneladas de drogas apreendidas, mais de 120 armas, mais de 1.400 prisões, 474 procurados. Se tem uma instituição que respeita os direitos humanos, são as forças policiais. O policial age dentro da legalidade. Por isso que eu mudei a minha maneira de enxergar a questão das câmeras corporais. Eu era crítico às câmeras corporais antes de assumir a secretaria. Eu falava, não, isso inibe a atividade policial. Depois que eu fui conhecer o programa, e mais do que conhecer o programa, eu conheci como a gente poderia ampliar as funcionalidades da câmera corporal. Porque o contrato da gestão anterior tinha o objetivo de fiscalizar o policial, que é válido. Todo servidor deve ser fiscalizado, servidor público, né? Mas eles só tinham uma limitação de fiscalização. No nosso novo contrato, a gente fez uma nova licitação. A nova câmera corporal, que já está em teste lá em São José dos Campos, permite fazer reconhecimento facial, permite fazer leitura de placa de veículo roubado ou furtado e avisar dentro do nosso programa Muralha Paulista, que é o nosso programa de uso de tecnologia no combate à criminalidade, combate à mobilidade criminal. Permite que o policial, quando está em operação, vamos supor que ele está numa operação numa comunidade, com as 2 mãos com um fuzil, com a arma dele empunhada, a central de operações do Copom abre a imagem, vê que ele está numa situação de risco, consegue conversar com o policial, abre uma comunicação que a gente chama de bidirecional. Abre ali a comunicação, soldado Nico, soldado Derrite, estou vendo que vocês estão aí
comunidade estão precisando de apoio, estão precisando de apoio. Tudo isso com base no que a gente visualizou que poderia evoluir. Tudo isso ampliando o número de 10.125 câmeras para 12 mil câmeras, e a gente vai chegar em 15 mil, maior percentual, isso dá quase 50% do efetivo da Polícia Militar com câmera corporal todos os dias no policiamento. E com uma licitação que teve uma redução de mais de 40% do valor que era pago anteriormente. Então, a gente respeita e eu tenho certeza. E o próprio policial, ele se sente, ele sabe que é para protegê-lo. Não estamos ali querendo saber se o policial está com cobertura, está sem cobertura, está cometendo. É para proteger o policial. Nos casos que o policial ele é desacatado. E nos casos mais graves, como foi o caso do soldado Cosmo, lá da Rota, no litoral, que quando ele estava fazendo uma varredura, um criminoso atirou nele, ele morreu. Aquela câmera corporal não ajudou em nada a gente identificar, porque era de baixíssima qualidade a câmera corporal do policial. Pô, não sabia dessas novas funcionalidades. É muito legal, muito legal. A comunicação bidirecional, um sistema de... Essa câmera é por satélite? Como que ela vai para a nuvem? Trabalha em nuvem também. E só uma empresa participou da licitação anterior, na antiga gestão, e na nossa gestão 14 empresas participaram. A Motorola foi a vencedora com menor custo, né? E nós temos um sistema que é interligado. Quando a viatura é despachada para uma ocorrência, tem a ligação 90, todo o trâmite. Alguém liga o 90, o atendente 90 cadastra a ocorrência, passa para o despachador, que vai, a gente chama de pagar a ocorrência, né? Vai designar uma viatura para atender uma ocorrência. Foi designada a viatura do soldado Derrite, soldado Nico, automaticamente a câmera que já grava 12 horas, ela grava ininterruptamente. Foi um dilema que foi uma falsa narrativa criada aí na imprensa. A partir do momento que uma ocorrência é designada para a gente, ela já começa a gravar em alta qualidade. Então, uma tecnologia acoplada bem robusta aí nessa nova licitação. E eu tenho certeza que isso vem em benefício não só dos policiais, mas da população, e atendendo aí a premissa de respeitar os direitos humanos. Historicamente, a Polícia Militar e a Polícia Civil sempre foram meio que rivais. Uma é ostensiva e outra é investigativa. E parece que sempre houve vaidade e disputa por mérito, por manchete. Hoje, com o senhor como secretário, essa integração realmente existe ou ainda rola um jogo de empurra e desconfiança entre as duas forças? Não, existe assim... principalmente pelo exemplo, né? Você vê aqui, estamos aqui, eu e o Nico. O Nico, delegado de polícia, respeitadíssimo. Aliás, é um privilégio, uma honra poder trabalhar ao lado do Dr. Nico. Um cara que começou na Polícia Civil. Pouca gente conhece a história de vida do Nico, mas começou em Graxate, lá no 17º DP do eu trouxe a escova aqui para ele. Outra participação. Foi carcereiro, foi investigador de polícia, conseguiu vencer na carreira, ser delegado de polícia e chegou ao mais alto posto da Polícia Civil, que é delegado geral. Então essa dobradinha que a gente faz lá na secretaria, a gente estimula que essa integração aconteça lá na ponta da linha. Óbvio que às vezes tem um outro caso, mas via de regra... Faz tempo que não tem, hein? Via de regra tá 100%, assim, tá bem integrado. As polícias se conversam, se ajudam. E acho que esse é o caminho, todo mundo tá entendendo. A dificuldade nossa é tão grande com relação à legislação que tanto os policiais civis quanto os militares entenderam que o nosso inimigo é um só, é o crime. E a mesma coisa vale para as guardas municipais, tá? Porque eu sou parceiro das guardas, já era como deputado, continuo sendo como secretário. Tanto é que o nosso programa Muralha Paulista, que é esse arcabouço tecnológico que devolve os alertas para os municípios, os guardas municipais vão receber, estão recebendo já os alertas de procurado. Pouco importa se quem vai prender é a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal. É importante que o criminoso seja preso.